Se você pegou a época dos anos 90, se a sua infância foi nos anos 90, você com certeza sabe o impacto que o Gugu Liberato teve na televisão e na vida de muitos brasileiros. Alô, Gugu! Domingo Legal, number 1. O que hoje em dia pode parecer algo bem inimaginável, e eu nem preciso explicar muito aqui os motivos para vocês, né? Mas sim, Gugu Liberato, que apresentava o Domingo Legal, também fazia sucesso com as crianças. O pintinho amarelinho da estrela, você leva um disquinho com a música e as instruções para treinar a coreografia. Entre nessa dança. Começou o pula-pula, gira-gira, mexe-mexe. Gincana do Gugu, da TV até a sua casa, sem nenhum obstáculo. É grosso. Mas um fato curioso da história de empreendedorismo do Gugu Liberato é que ele também já teve um parque. Aliás, não foi apenas um parque, mas aqui o meu foco principal será no parque do Gugu. Você por acaso já foi no parque do Gugu? Ou conhece alguém que foi? Ou se lembra das matérias que eram feitas dentro do parque e exibidas no Domingo Legal? No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar mais na história desse parque e qual foi o motivo que o levou a encerrar as atividades. Parque esse que já foi considerado o maior parque interno da América Latina. Há uma parcela de pessoas que acham que o Gugu Liberato era apenas mais um apresentador do SBT, que também teve a sua passagem na Record, mas não era bem assim. Podemos dizer que Gugu era um cara de negócios. E podemos dizer que ele nasceu para isso? Sim, porque desde criança ele tinha interesse em empreender. Segundo uma matéria do Ofo Chico, com 6 anos de idade, para conseguir algum dinheiro, ele produzia perfumes caseiros para vender na vizinhança. Além disso, com 10 anos, ele se tornou um agenciador de coroinhas para a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Mas ele já atuou em vários segmentos diferentes, como sucos, revistas, lojas, bandas e por aí vai. Ele até mesmo criou a Gugu Produções e Merchandising, que foi criada em sociedade com Sérgio Murad, mais conhecido como Beto Carreiro. Mas aqui nós vamos focar apenas no parque. Podemos falar sobre os seus outros empreendimentos em outros vídeos, combinado? Eu não sei se vocês se lembram, mas no seu programa O Domingo Legal, existiam alguns quadros onde eram exibidos reportagens gravados em outros parques de diversões em vários outros países, sendo o mais comum de todos os parques da Disney. E eram sempre reportagens turísticas que mostravam os parques e as suas novas atrações, o que chamava bastante a atenção das pessoas, tanto daquelas que tinham uma condição financeira mais favorável e podiam conhecer esses parques, lembrando que lá por volta de 1994, 95, o dólar praticamente tinha o mesmo valor que o real e muitas pessoas se aproveitaram disso para poder viajar para Disney e realizar esse sonho em família. E tinha o grupo de pessoas no qual eu fazia parte que gostava de ver essas reportagens só para poder imaginar um pouquinho, né, de como seria estar lá, porque a gente sabia que era um sonho impossível mesmo, né? Agora voltando um pouquinho mais lá para 1991, nós temos a criação da empresa Torres e Baldacci. E o objetivo da Torres e Baldacci era trazer as ideias de parques temáticos americanos e de outros países para o Brasil. A empresa, liderada por Alain Baldacci, já teve até mesmo o posto de presidente mundial da Associação de Parques de Diversões e Atrações, com sede em Washington, e foram eles que trouxeram o parque Wet n Wild para o Brasil. A Torres e Baldacci começou a fazer vários estudos de caso de parques de diversões que poderiam ser criados no Brasil, sempre se baseando em atrações de outros países que deram muito certo. Eles contabilizam mais de 60 estudos de mercado e, claro, como estamos no Brasil dos anos 90 e 2000, onde o apresentador, além de virar boneco, brinquedo e geralmente também tinha uma entrada triunfal na indústria da música, eles tiveram a brilhante ideia de criar parques de figuras famosas no Brasil. Lembrando que já tinha o parque do Beto Carreiro, né? Então lá por volta de 1994 se inicia o projeto do parque.
A princípio foram vários estudos que depois ganharam forma e ao todo custou cerca de 16 milhões de dólares. Mas cara, imagina se em um universo paralelo a gente tem um parque do Faustão, aí nós teríamos o brinquedo do caminhão do Faustão, ô louco bicho, que derruba todo mundo igual naquele quadro do Pânico, vocês lembram disso? Mais uma, vai! Quem sabe mais ao vivo, olha aí! Ô louco, hein? Olha a calça já caindo, olha aí, ô louco! Eita! Mostrando a bunda na televisão, olha aí! Será que em um universo paralelo, ao invés do Parque do Gugu, nós temos o Parque do Faustão? Tá aí uma ideia de assunto que você pode filosofar de madrugada quando não consegue dormir, né? E olha só, o parque nem estava aberto ainda, mas o Gugu, esperto que é, já lançou um CD em 1996 chamado Parque do Gugu. Parque do Gugu, em CD e cassete, Poligram. O parque começou a ser construído lá por volta de maio de 1996, sendo um empreendimento dele mesmo, da Lars Empreendimentos, que é a dona do SP Market, que é onde estava o parque, e a empresa do Baldatti. E assim, no dia 5 de julho de 1997, foi inaugurado com bastante festa o Parque do Gugu. Meus amigos, ele não poderia deixar de falar esta noite. Afinal, ele está realizando o grande sonho da vida dele, ter o seu próprio parque. E foi considerado um parque super moderno por ser todo coberto dentro de um shopping, e mesmo assim ele tinha cerca de 12 mil metros quadrados, com atrações importadas de países como Estados Unidos, Suíça, Itália. Era um parque bem estruturado para você levar os seus filhos, ele era climatizado e contava com várias atrações. Já imaginou um lugar onde o sonho acontece de verdade? Esse lugar existe. Parque do Gugu. 12 mil metros quadrados de aventura, emoção e fantasia dentro do Shopping SP Market. Parque do Gugu. Aqui, o sonho nunca acaba. Os brinquedos eram divididos em áreas, então tinha a área festival, floresta tropical, high-tech e velho oeste. Então vamos começar a falar das atrações divididas por áreas. Então vamos começar agora pela área festival, que tinha o Gugante, que era um boneco grandão que contava histórias ao longo do dia. Tinha o videokê do Gugu. De personagens aqui, você e as crianças podem inclusive fotografar junto com os personagens. Tinha o castelo, o helicóptero, a abelhinha, o carrossel e o Mega Dance. Depois nós vamos para a área Floresta Tropical, onde tinha uma das atrações mais esperadas pelas crianças, que era o Splash. Prepare-se para entrar na Floresta Tropical. Tome um banho de alegria no Splash e passe por túneis, pontes e escaladas no Aventura. Além de contar com as atrações Corcunda e Barcos. Eu não encontrei muitas informações relacionadas a essas duas atrações aqui. Eu sei que o nome era assim porque no site do Parque do Gugu, que eu consegui acessar com o Wayback Machine, eu consegui os nomes das atrações, mas lá você não encontra informações detalhadas sobre cada atração. Então, caso você já tenha ido ao parque e se lembra delas, comente aqui embaixo. Aí nós vamos para a área do Velho Oeste, onde nós tínhamos as atrações Silverado, Trem do Gugu, Galeria de Tiro, Trem Fantasma, Saloon e Cadeia. E agora, por último, uma das áreas mais esperadas também pelas crianças, que era a área High-Tech. E a área High-Tech contava com atrações como Virtuatech, Cinema 3D, Fliperama, tinha um simulador de asa delta. Toda a infraestrutura para a família toda. Sensacionais, todo mundo se diverte, a criançada curte muito, porque são aqueles brinquedos que a criança curte. Quer ver só? Visitando aqui o site pelo Wayback Machine, infelizmente eu não consigo acessar muitas coisas, o site está bem quebrado, mas tem umas informações aqui bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês.
Segundo o seu site, existe uma equipe especializada que organiza excursões que contam com o apoio de promotores incumbidos de acompanhar o passeio e oferecer aos responsáveis por cada grupo todas as informações necessárias para que o passeio seja inesquecível. Eu nunca tinha ouvido falar de alguma escola que foi para esse parque, mas isso era possível. Tem até aqui um e-mail e um telefone que nem deve mais existir. O parque funcionava de segunda a quarta-feira das 11 da manhã até as 5 da tarde, de quinta e sexta-feira das 10 até as 5 da tarde e de sábado, domingo e feriado das 11 da manhã até as 8 da noite. Olha só que doido isso aqui! Era possível também você fazer a sua festinha de aniversário no Parque do Gugu. Eu, com 30 anos, gostaria de ter uma festinha no Parque do Gugu, se existisse ainda, né? De acordo com o site, isso era possível, além de que você poderia também fazer outras confraternizações e até mesmo formatura. Já imaginou se formar no Parque do Gugu? Formatura de ensino médio no Parque do Gugu. Será que isso já aconteceu? Isso porque eles contavam com um teatro que tinha capacidade para 344 lugares e com funcionários treinados para auxiliar em todos os detalhes da organização do seu evento. Já as festinhas de aniversário aconteciam na área floresta tropical. Você podia também contratar um serviço especial de alimentação e as crianças tinham direito de brincar em todos os brinquedos. Imagina a felicidade da criança que era convidada para uma festinha de aniversário que seria realizada no Parque do Gugu. Eu criança surtaria de felicidade. E agora vamos aos preços. Lembrando que aqui estamos em 1999. O salário mínimo era diferente, era tudo diferente. Então você vai ver esses preços aqui e pensar: nossa, mas que barato! Mas aí você se lembra do salário mínimo em 1999 e aí você pensa: não era tão barato assim, né? Tinha o passaporte que custava R$17, com direito à entrada no parque e acesso a todas as atrações, exceto os games que funcionavam com cartão e fichas. Tinha o ingresso da entrada que custava R$10, que só dava direito à entrada no parque, e tinham os ingressos avulsos que custavam R$5 por atração. E agora vamos falar um pouquinho das comilanças do parque. O parque contava com um pipoqueiro, vendia um algodão doce, tinha uma lanchonete, tinha o salão que você podia tomar um refri se fosse criança, mas se você fosse adulto, você poderia tomar um drinkzinho com álcool, coisas que só os anos 90 podem nos proporcionar, né? E tinha o Power Zone Café, que era como se fosse uma cafeteria. E é engraçado que eles colocam aqui, né? Enquanto as crianças se divertem, os adultos podem descansar tomando um delicioso café e degustando os saborosos lanches e salgados. Rapaz, mas eu, mãe, com 30 anos, eu não ia estar nesse Power Zone Café, eu ia estar comendo algodão doce e indo nos brinquedos, oxe. Não é qualquer parque não, é o Parque do Gugu, galera. Como bom empreendedor, tinha que ter o Shop do Gugu, que é onde você podia comprar brinquedos, camisetas. Já imaginou uma camisa com uma estampa do Gugu? Você usaria? Gugu. Bonés e vários outros artigos com a marca Gugu. E ainda eles colocam um verdadeiro paraíso de souvenirs irresistíveis. E é claro, né, o Gugu, vendo que essa onda de parques temáticos estava crescendo no Brasil, ele resolveu investir nesse nicho mais uma vez. E é daí que surge o Parque Aquático do Gugu. Não, pera, não era esse nome, né? Dessa vez ele foi um pouco mais criativo. O parque se chamava Fantasia Aqua Club. E esse parque foi uma parceria entre o Gugu e o Beto Carreiro, que ficava em Juquitiba, em São Paulo. Meu foco aqui nesse vídeo não é exatamente esse parque, então eu falarei só de uma maneira resumida, que ele era um parque aquático com muitas atrações, área de lazer, praça de alimentação, restaurantes. Era mais um parque para diversão em família. Se você já foi nesse parque alguma vez, comente aqui. Fique sócio deste paraíso que será o Fantasia Aqua Club, um novo conceito em diversão, com piscina de ondas, rio corrente, super toboáguas, kamikaze free fall, bar molhado e muito mais.
Mas agora falaremos do destino dos parques, até porque o que aconteceu? Por que não existe mais parque do Gugu? Tá bom que o Gugu faleceu, mas antes do seu falecimento já não existiam mais, então o que teria acontecido? Por volta dos anos 2000, o parque do Gugu foi perdendo público e alguns começaram a teorizar vários motivos, como por exemplo, crises financeiras no país. Pode até ser sim. As crianças já não tinham tanto interesse nele quando comparado aos anos 90. Também pode fazer sentido. Segundo essa matéria aqui, que eu encontrei na internet, que é do ano de 2002, na verdade, o Gugu Liberato queria se dedicar a novos empreendimentos. E um dos empreendimentos que ele queria na época era construir uma emissora de TV. Por conta disso, ele não renovou o contrato para a cessão de seu nome ao Parque do Gugu, que ficava no Shopping SP Market. Só que a Lars ainda queria manter o parque no shopping. Foi aí então que eles tiveram a ideia de criar o Parque da Xuxa. Você deve se lembrar dos comerciais do Parque da Xuxa na Globo? Um parque onde a alegria é sem fim e a família toda se diverte com conforto e comodidade. O Parque da Xuxa foi inaugurado no dia 3 de julho de 2003, no mesmo local onde era o Parque do Gugu. Depois esse Parque da Xuxa fechou e hoje, nesse mesmo local, nós temos o Parque da Mônica. E quanto ao seu parque aquático, ele também existe, só que ele tem um outro nome. Ele é o Viva Eco Parque. E você já conhecia a história desses parques? Já visitou alguns desses parques? Já foi o sortudo que foi convidado para uma festinha no Parque do Gugu? Comente aqui embaixo e caso você tenha informações adicionais quanto às atrações do parque ou mais outras informações, comente aqui embaixo porque é meio difícil encontrar informações relacionadas ao Parque do Gugu. Não existe muita coisa na internet relacionada a esse parque, então qualquer ajuda já vai me deixar aqui muito feliz. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!